Olá! Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre anotações de dados, dos dois tipos de anotações de dados mais comuns que vão ser encontrados, que seria o feedback, o processamento de feedback e a anotação por humanos. Então vamos lá. Bom, existe na verdade uma variedade de métodos de anotações, Os mais comuns são esses dois que eu mencionei, o feedback do processo, também conhecido como anotação direta, e a anotação humana, a anotação feita por pessoas. Existem outros também, como a anotação semi-supervisionada, o aprendizado ativo e a supervisão fraca, mas esses a gente vai ver em outro momento, se der tempo, uma coisa como mais opcional. Então, dois exemplos rápidos aqui de anotação de dados seria o feedback do processo. Então, um exemplo bem claro disso aí seria a taxa de clique verdadeiro versus a predição. Então, o que quer dizer com isso? Então, imagine que você está fazendo uma recomendação de produtos. Você recomendou produtos, botou o sistema para funcionar e recomendou os produtos. Bom, se sua recomendação estiver sendo boa, as pessoas vão clicar naqueles produtos recomendados. Se estiver sendo ruim, elas vão clicar menos, aquele click-through ratio, que a gente já comentou aqui. Então, isso já é esse feedback que você necessita para realimentar o seu sistema de recomendação, por exemplo. E o outro seria a anotação humana, que seria, um exemplo imagina que você tenha médicos, oftalmologistas, anotando imagens de fundo de olho, ou qualquer médico anotando qualquer tipo de exame. Bom, então por que as anotações são importantes em sistemas de machine learning em produção? Em primeiro lugar, porque aprendizado supervisionado necessita de dados anotados. Esse é o primeiro ponto. E depois, muitas empresas não têm dados anotados e você vai ter que anotar esses dados. Então, é muito importante aprender bastante sobre isso. Em segundo lugar, temos o retreinamento frequente do modelo. Como eu falei, mesmo sistema de recomendação, por exemplo, precisa ser retreinado de forma frequente. Então, os novos dados têm que ser anotados. E a anotação é um processo contínuo e crítico. Ele é crítico para o seu processo. As novas anotações devem ser muito bem feitas, os dados têm que ser muito bem anotados. E a criação de datasets para novos treinamentos requerem anotações, como eu já comentei. Então, a primeira que eu falei seria a anotação direta, que é a criação contínua de um dataset de treinamento. Então, imagine que você tem um conjunto de características que você não está certo se vai ser preditivas ou não. Um exemplo de sistema de recomendação que eu estava comentando. Você vai extrair essas características e esperar pela saída, ou seja, esperar pelo clique, pelo produto recomendado, ou seja, pelo produto que aquele usuário, ou um monte de usuário, aquele conjunto de usuário vai comprar. E então você vai pegar as anotações, aqui em segundo lugar, as anotações do monitoramento das predições, ou seja, você vai ver as predições do seu modelo, os produtos recomendados nesse caso, e verificar quais foram comprados, ou seja, isso já vai ser o label, já vai ser a anotação do seu conjunto de dados. E mais tarde, uma vez por semana, uma rotina frequente, você vai juntar os resultados das solicitações com as suas inferências. Similar à recompensa em Reinforcement Learning, para quem já conhece a técnica. Bom, quais são as vantagens, então, do processamento de feedback ou anotação direta? Você tem a criação contínua de um dataset de treinamento, que é importantíssimo. O tempo todo que os usuários forem usando o sistema, você tem novos dados sendo anotados. As anotações evoluem rapidamente, então, com o próprio uso do sistema, as anotações vão acompanhar as mudanças dos usuários. E ela captura sinais realmente muito fortes. Então, realmente, se o seu grupo de pessoas está comprando tal produto, é muito forte que aquilo
vai ser realmente preditivo, né? E quais são as desvantagens? Bom, tem alguns problemas que não permitem a anotação direta, como é o caso de diagnósticos médicos, por exemplo, né? E você falha ao capturar o padrão ouro. Não necessariamente as features que você está utilizando, as características, são as melhores. E, além disso, tem um design amplamente sob medida. Você não tem como pegar algo de um problema e colocar no outro. Vai ser realmente, realmente sob medida para aquele problema que você está trabalhando. Não tem algo que você chama como direto da prateleira, né? Você pegou uma biblioteca, aplicou e funcionou. Não é assim. Então tem algumas ferramentas aí que você pode utilizar, né? Essas são ferramentas de código aberto. A Logtest, tem aí as informações sobre ela, e a FluentD. Você pode procurar as duas caso esteja querendo trabalhar com isso. Elas são ferramentas de análise de log. É claro que esses dados que você vai utilizar são logs de sistemas, né? E caso você esteja utilizando um serviço na nuvem, você tem o Google Cloud Login, né, para quem usa os serviços do Google. Tem a AWS Elasticsearch, que é da Amazon, e a Azure Monitor, que é da Microsoft. Já a anotação humana são pessoas, né, raters ou avaliadores, que examinam os dados e determinam as anotações manualmente. Então você tem os dados aí crus, né, os dados crus, vai passar para os humanos, para as pessoas, pelo menos os dados sem anotação e os dados ambíguos. Eles vão anotar e você vai ter o seu dataset, o seu conjunto de dados anotado. Então, qual é a metodologia? Bom, dados sem anotações são coletados, os avaliadores humanos são recrutados, e aqui você tem uma gama de serviços para isso, né? O mais utilizado aí, para não especialistas, né, é o Amazon Mechanical Turk, que a gente chama de crowdsourcing, né? Onde muitos e muitos avaliadores vão receber para poder avaliar os seus dados. Você vai ter instruções para guiá-los nessa avaliação, para eles não fazerem, para eles terem uma consistência, alguma consistência pelo menos, né? Os dados são distribuídos e enviados aos avaliadores. Aqui nesse caso é importante que você tenha muitos avaliadores avaliando o mesmo dado, né? Então, você tem um conjunto de 100 exemplos, você vai ter 30 avaliadores para cada exemplo, para poder ter uma consistência um pouco maior, né? E então você faz anotações e resolve os conflitos, né? Seja por votação, seja por perceber que os avaliadores precisam de um treinamento um pouco melhor para avaliar seus dados, né? As vantagens, né? Você tem mais anotações, cada exemplo pode ser anotado por mais de uma pessoa, como eu comentei, né? E esse é o aprendizado supervisionado puro, né? Você tem um humano realmente falando qual é o label, qual é a anotação daquele dado, daquele exemplo. Desvantagem, bom, se tem trabalhos por exemplo, de anotação de imagens médicas por leigos utilizando crowdsourcing, né? Mas realmente a consistência é um pouco mais difícil, né? Quando o exemplo é muito difícil, você vai ter que ir para um especialista, por exemplo. Então, para alguns problemas não tem como utilizar anotações por humanos, como é o caso de dados tabelados, né? Dados estruturados, né? Então, muitos datasets são difíceis para anotação humana, né? É lento porque você precisa de recrutar pessoas, mas esses sistemas como o Amazon Mechanical Turk agilizam bastante, né? E costuma ser caro, ainda mais se for dados especializados. Precisar de um especialista médico para fazer algo, aí fica bem mais caro, né? E a curadoria dos datasets é pequena, né? Você vai ter, geralmente, leigos anotando aqueles dados ali, né? Então, é lento, é difícil e pode ser caro, né? Imagina, MRI é um tipo de exame médico, né? Se tivesse que anotar um banco de dados desse, seria de alto custo, né? Porque o especialista é caro. Então, um simples anotador que você treinou, ele vai ter um número limitado de exemplos por dia. Já a anotação direta, todos os seus usuários estão fazendo input de dados no sistema. Então, são milhões, se o seu sistema for grande, né? Milhares ou milhões de usuários fazendo anotações por dia, né? O recrutamento pode ser caro e lento. Então, os pontos-chave, né? A gente tem diversos métodos de anotação de dados. Os que a gente usou hoje
mostrou hoje foram o processamento de feedback e anotação humana. A gente viu um pouco das vantagens e desvantagens de ambos. É isso aí.